Se você veio direto do Instagram para olhar a resolução da questão, eis a resolução que você já viu lá no Instagram. Se você não viu, o foco aqui hoje é explicar que você pode responder alguns exercícios envolvendo proporções de maneira bem prática, evitando essa resolução em alguns exercícios de sistemas que tomam um pouco de tempo para você. Tá curioso para saber? Então aguarde aí que a gente vem com uma dica maravilhosa hoje. Então, o que é que temos no problema aí? O problema diz que duas substâncias immiscíveis, A e B, elas estão em determinado recipiente, de modo que a razão entre os volumes dessas substâncias nessa ordem é de 4 para 7. Na sequência, se acrescentarmos 15 ml da substância A, essa razão passa a ser de 23 para 35. Eu diria que esse seria o padrão mais usual da resolução do exercício. Você tem A para B 4 para 7, uma equação de primeiro grau e uma outra equação de primeiro grau se eu acrescentar 15 ml da substância A e fizer a razão de A para B, considerando que B mantém-se constante, a razão vai ser 23 sobre 35. Bom, esse é o padrão que muita gente toma. Não está errado, está correto. Eu só vou explicar que existe um padrão que você consegue responder em função da constante de proporcionalidade de maneira mais rápida. Aqui está o padrão sistema, deixa eu explicar rapidão aqui, porque esse não é o foco do vídeo, só para concluir a resposta que eu cheguei aqui. Então eu peguei a primeira equação, isolei um em função do outro aqui, sinceramente tanto faz, dada a pergunta como eu vou responder, eu vou prezar da diferença. Então 7A é igual a 4B, o A está isolado, 4B sobre 7, veio da primeira equação que eu chamei de equação 1. A equação 2 aqui eu tenho isso aqui, multipliquei meio por extremo para evitar essa fração aqui, né? Meio por extremo, de modo que eu vou ter 23b igual a 35a mais 15 vezes 35, essa conta foi previamente feita aqui. Daí eu substituo o valor do a que eu tinha encontrado, 4b sobre 7. É possível simplificar 35 por 7 aqui, que vai dar 5, né? 5 vezes 4b, de modo que eu desembolo aqui e acabo achando o valor do volume da substância B. Esse volume não vai ser alterado, nem antes nem depois. O que teve alteração foi a substância A. Ok, mas a gente sabe que B vale 175 e da primeira equação eu havia concluído que o A vale 4B sobre 7. 4B sobre 7, logo eu substituo o valor do B e acabo achando o valor do A antes de eu acrescentar. Então, após o aumento, a minha substância A, eu vou ter aqui A' passa a ter 100 mais os 15 que foram acrescentados. De modo que, respondendo à pergunta da questão, após o aumento, o A tem 15 ml, 115 ml, 100 mais 15, e a substância B, na verdade, mantém a sua quantidade, 175 ml, porque ela não foi alterada, de modo que a diferença vai ser 175 menos 115, 60 ml. Ok, a resolução está correta, a resolução não tem nenhuma falha, você pode responder a questão assim mesmo. Porém, eu vou dar para você uma dica envolvendo a constante de proporcionalidade e você vai ver como isso otimiza em velocidade a resolução desse mesmo exercício. Fica comigo! Antes de iniciar a nova explicação, é preciso que você entenda que escrever A está para B como 4 está para 7 leva a gente a 7A igual a 4B, e escrever isso é equivalente a isso. A gente precisa ter essa sacada. Em algumas situações é interessante que a gente escreva assim, em outras situações é interessante que a gente escreva assim. A prática de exercício leva a gente a ver o que é melhor. Observe que eu encontro também 7 vezes A igual a 4B. Então eu vou lançar a mão dessa escrita. A sobre B, 4 sétimos. A mesma coisa que está escrita lá em cima está escrita aqui embaixo em termos de consequências, né? 7A igual a 4B, 7A igual a 4B. Só que tudo isso é igual ao que a gente chama de constante de proporcionalidade. Qual o segredo da velocidade? Igualar a constante de proporcionalidade. Dessa forma, A está para 4, isso vai dar constante de proporcionalidade. Eu concluo que A vale 4K e que B sobre 7 dá a constante de proporcionalidade, que B vale 7K. Inclusive, alguns colegas simplesmente pegam essa proporção e já escrevem direto, 4K e 7K. Corretíssimo, já bota genérico, em vez de pensar o 4 e o 7 pura e simplesmente. O A, 4K, e o B, 7K. É o que eu estou concluindo aqui. A segunda equação eu vou escrever do mesmo jeito, se eu acrescentar 15 ml da substância A e a quantidade da substância B ficar a mesma, eu vou ter uma nova razão de 23 para 35.
O que é que otimiza a velocidade? Eu vou ficar com incógnita só, que é a constante de proporcionalidade. O A vale 4K, estou substituindo, e o B vale 7K. De lambuja eu consigo fazer essa simplificação por 7. Isso aqui vai dar 5. De modo que eu vou ter 4K mais 15 sobre K e 23 sobre 5 depois de simplificado. Aí meio por extremo, 23K igual a 4K mais 75, as contas ficam até menores. E eu vou concluir que a constante de proporcionalidade vale 25. Como inicialmente o A vale 4K, então 4 vezes 25, o A tem 100 ml no início, né? E o B vale 7 vezes 25, que é 175 ml. Depois, o A vai ser acrescido de 15 ml, o A vai passar a ter 100 mais 15, 115 ml, e o B vai passar a ter os mesmos 175 ml, de modo que a diferença vale 60 ml. Comecem a lidar resoluções de exercícios com grandezas proporcionais, ora fazendo do primeiro jeito que eu fiz, ora usando a constante de proporcionalidade. Se você gostou do vídeo, se você gostou da dica, deixe o seu joinha aí, comente o que você gostou e se tiver interesse em mais vídeos sobre esse, deixe seu recado. Um grande abraço.